Olá, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui nesta noite, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por todas as bênçãos, por todas as vitórias, por todas as conquistas. Eu agradeço a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu quero também dar boas-vindas a todos que nos assistem nessa noite, no nosso canal Entendes o que Lês? Isso, muito bem. Então, participe, você que ainda não se inscreveu, participe do nosso canal e curta as nossas mensagens, porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que você seja edificado pelo conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus continue te abençoando grandemente, que através do conhecimento da palavra a sua vida seja transformada, seja realmente renovada para a glória do nome de Jesus. Amém? Bom, o nosso culto doutrinário hoje nós vamos falar sobre a transfusão de sangue. E o que pensa os TJ sobre o assunto? O que pensa os TJ sobre transfusão de sangue? Primeiramente, nós precisamos entender que para eles, a alma é o sangue. Então, por exemplo, comer o sangue significa exatamente que você está como se estivesse comendo a alma da pessoa. E aí tem um texto, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5, que fala que nós devemos amar a Deus com toda a alma. E aí, seguindo essa lógica dos TJ, a gente vai estar comentando isso, através dos textos. Eu quero convidar você a observar, acompanhar comigo os textos que nós estaremos compartilhando dentro dessa perspectiva, e fazendo uma análise do texto, para a gente poder entender se de fato o sentido da palavra alma, esse texto aí, lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 e 5, em específico o versículo 5, que fala sobre amar a Deus com toda a alma. Então, veja bem, eles entendem que amar a Deus com toda a alma, uma pessoa que faz uma transfusão de sangue jamais poderá amar a Deus com toda a alma. Porque ele está doando sangue, então ele está doando a sua alma. Então ele não vai, se ele doar o sangue, ele não vai amar a Deus com toda a alma. Mas a pergunta que não pode faltar aqui, mas será que de fato a alma aqui nesse texto se refere ao sangue? Bom, é importante a gente entender o que diz o texto no hebraico. Ok? Então, a sua crença é baseada em versículos que não tem nada a ver, por exemplo, transfusão de sangue com relação a comer sangue. Então a gente vai estar falando, compartilhando sobre esse assunto, porque na verdade os textos falam comer sangue de animais e não de seres humanos. Tá? Então a gente vai estar compartilhando isso. Para os TJs, transfusão de sangue, ou seja, você passar a alma, que é o sangue, que eles interpretam que é o sangue, passar a alma de uma pessoa, de um ser humano, através da transfusão do sangue, isso é um pecado, é considerado grave, tão grave quanto o roubo e o adultério. Isso, exatamente. Então, para eles é muito grave isso, porque eles entendem, eles interpretam,
eles acreditam, né, que de fato esse texto lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, fala de amar a Deus com toda a alma, se refere ao sangue. Então, se eu faço a transfusão de sangue, então, obviamente, que eu estou passando a minha alma para outra pessoa. Tá? Então, na concepção deles é muito grave. Tá? Então, os TJs, eles carregam uma plaqueta, seja no pulso ou na bolsa, instruindo para não transfusão de sangue, né? Caso eles estejam inconscientes. Tá certo? Então é importante que a gente entenda, né, que dentro dessa temática transfusão de sangue, eles analisam a partir deste ângulo. E a gente vai estar agora trazendo alguns textos para nós refutarmos, né, de forma respeitosa, né, do campo do diálogo, análise do texto. O primeiro texto que eu convido a vocês a analisarem junto comigo está lá em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 e o versículo de número 5, que diz o seguinte: Escuta, ó Israel, o Senhor Jeová é o nosso Deus, o Senhor Jeová único, e ama ao Senhor Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 e o versículo 5. Muito bem. Como vocês podem perceber no texto, puderam perceber no texto, eu coloquei em colchetes a palavra Jeová, não é? Lembrando daquilo que nós já compartilhamos, né, em outros vídeos, de que para os TJs, né, na TNM, na tradução Novo Mundo, onde estiver a palavra Senhor, eles acrescentaram a palavra Jeová, né? Porque para eles Jeová é o nome de Deus, é a tradução correta do nome de Deus, certo? Mas não é assim que consta, não é assim que está escrito nos textos, nos manuscritos, certo? Então, o Senhor Jeová é o nosso Deus. O Senhor Jeová, mais uma vez, né, ele repete novamente, né, Jeová, ele diz, o Senhor único. Isso aqui chama atenção para o fato, né, que Moisés, quando escreveu o Deuteronômio, esse texto, ele chama ao povo a adorar exclusivamente ao Senhor, né, de que não há outro. Quando ele diz, quando Moisés registra, é único, não há outro, não é? Então, ele é o único, o qual todo o povo de Israel deve adorar, deve servir de todo o coração. E continuando, ele diz, e ama ao Senhor, né? Então, esse amar é a fidelidade, é ser fiel a Deus, né? Então, o povo deve ser fiel ao Senhor, a Adonai. Ele deve ser fiel ao teu Deus de todo o coração, né? É o ser completo, íntegro. Então, quando Moisés diz de todo, é íntegro, é inteiro, completo, né? Não é por partes. Você não deve amar, você não deve ser fiel a Deus em partes. Não é de forma relaxada, mas íntegro, inteiro, completo, o ser completo. Tá certo? Ele diz também, não é, que esse amor ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Uma outra coisa fundamental que nós percebemos no texto é que esse amor, ou seja, essa fidelidade, ela deve ser de todo o coração. É importante, né? Cada parte do nosso coração. Nós devemos servir, né? Nós devemos amar ao Senhor, porque Ele é o centro da nossa vida. O coração é o centro da vida, né? Quando nós amamos a Deus de todo o coração, né, nós estamos dizendo que Ele é o centro da nossa vida. Nós estamos dizendo que, de fato,
o coração é a fonte de todos os pensamentos, né, de todas as emoções, de todas as palavras e ações. Então nós precisamos amar a Deus com toda essa intensidade, não é? Outra coisa que o texto diz é de toda a tua alma. É aqui onde parte o ponto crucial, porque para os TJ a alma se refere ao sangue, né? Trazendo agora o esclarecimento. Então, quando eu faço uma transfusão de sangue, no entendimento teológico, né? na concepção, na compreensão teológica deles, eu estou doando a minha alma. Vocês entenderam? Então eles entendem que amar a Deus com toda a tua alma, então se eu faço uma transfusão de sangue, eu estou doando a minha alma. Mas o que o texto se refere à alma? Então, a alma aqui se fala do desejo, da vontade, né? Da vontade constante de servir a Deus com alegria. Então, a alma aqui, né? A alma se refere àquilo que envolve as atividades emocionais, não é? Aquele que envolve as atividades emocionais do ser humano. Então, aqui não está se referindo ao sangue, está se referindo a todas as atividades emocionais do ser humano. Tá certo? E, por último, nós temos de todas as tuas forças, né? Que aí se refere com todo o vigor, né? Então, nós temos que servir a Deus com o nosso entendimento, com as nossas faculdades mentais, com aonde nós estivermos, temos que empenhar esforços, força, dedicarmos, né, sermos disciplinados em fazermos aquilo que verdadeiramente somos chamados para fazer, não é? Aquilo que eu recebi dentro das minhas habilidades, dentro das minhas potencialidades. Então, com toda a nossa capacidade, com todo o nosso vigor, com tudo que nós temos recebido da parte de Deus. Tá bom? Então, é fundamental que você entenda. Então, aqui, alma não se refere ao sangue, né? Mas alma aqui se refere de uma forma bastante clara a tudo que envolve as atividades emocionais, né, do ser humano. Tudo que envolve as atividades emocionais do ser humano está relacionado aqui com a alma. Ok? Bom, nós vamos ler mais um texto lá em Gênesis 9, versículo 3, versículo 4, que diz: tudo que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, mas não coma carne com sangue. Está vendo aí? Então veja bem, preste atenção. A ordenança, né, a proibição é não comer carne com sangue. Então, essa foi a proibição. Tá? O texto não está se referindo à transfusão de sangue. Até porque naquela época não existia transfusão de sangue. Certo? Então, o texto não está se referindo a transfusão de sangue. Transfusão de sangue é repor o sangue, né, de alguém que perdeu bastante, está ajudando o outro a repor o seu sangue. Não é comer o sangue. E além disso, não se trata de sangue humano, mas sangue de animais, de aves, como diz as Sagradas Escrituras. Tá certo? Então, isso aqui é mais um texto que eles apresentam, né, como proibição para a transfusão de sangue, mas não é o que o texto está se referindo. Ok? Vamos ver mais um outro texto que diz o seguinte, lá em Levítico, capítulo 17, versículo 13 e 14. Veja bem. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal, preste atenção, ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer
o sangue de nenhum animal. Então veja bem, mais uma vez Moisés está, trazendo uma proibição, olha lá, para todo israelita ou estrangeiro que reside lá, reside com eles, naquele contexto, naquela época. Então o que é que acontece? Eles poderiam caçar, comer o animal, ave, agora não poderia comer com sangue. Primeiramente eles teriam que derramar o sangue e cobrir com a terra. É isso que Moisés está orientando, não é? Ensinando o seu povo. Por quê? Porque a proibição se concentrava no comer sangue de animal. Tá? Que não está se referindo, não é, à transfusão de sangue, mas eu comer sangue de animal. Certo? E nós vamos citar o último texto do nosso estudo de hoje, que está lá em Atos capítulo 15, versículo 29. Olha o que diz o texto. Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos do sangue, da carne de animais sufocados. Então veja bem. A igreja em Jerusalém se reuniu para discutir determinados assuntos, a respeito desses temas. Abster-se de carne sacrificada aos ídolos, porque isso era muito comum, naquele contexto. Havia, os povos, tinham um sistema politeísta, adorava vários deuses, havia o sacrifício aos ídolos, e aí o princípio ordenativo decidido naquela assembleia em Jerusalém é de que eles não poderiam comer carne sacrificada aos ídolos e nem do sangue, e da carne de animais sufocados. Então, veja bem, mais uma vez o texto fala a proibição de comer sangue de animais. Obviamente que o texto não se refere à transfusão de sangue. Em nenhum momento o texto está se referindo a isso. Então havia uma prática pagã, de que os povos comiam sangue. E isso, aos olhos de Deus, era uma abominação. Tá certo? Isso era uma coisa ruim. Não era algo que Deus não queria que o seu povo fizesse, essa prática dos povos pagãos. Tá certo? Então é muito importante que você entenda que o texto, a proibição é o de comer carne com sangue de animais e não de gente. Ok? Eu quero finalizar esse estudo dizendo o seguinte: a transfusão de sangue é um ato nobre. A transfusão de sangue é um gesto de amor. Porque até o próprio Jesus Cristo, ele, quando ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue. E ele fez isso por amor. A Bíblia nos ensina que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, quando nós estamos, deixando de ajudar alguém que precisa, porque o que é a transfusão de sangue? É o repor o sangue, não é comer sangue. As proibições é o comer sangue de animais. Em todo tempo, Moisés relata, Lucas relatou também em Atos dos Apóstolos, o relato é não comer carne com sangue, não comer o sangue dos animais. Então, a transfusão de sangue é um ato nobre, é de amor, não é? É você ser solidário, é sentir a dor do outro, é sentir a necessidade do outro, é você ajudar a quem precisa da sua ajuda. E isso é amar o próximo. Como eu posso dizer que amo a Deus? Como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo? Eu amo a Deus que não vejo e não amo o meu próximo. Não é? Então, eu vejo o meu irmão e não amo.
Não tenho certeza se o amo, mas amo a Deus que não vejo. Então, a transfusão de sangue, no momento que nós estamos vivendo, né, um momento dentro do nosso contexto, dessa pandemia, onde muitas pessoas precisam da doação do sangue. É importante que você, como cristão, como homem de Deus, mulher de Deus, saiba disso, não é? Ajudar uma pessoa através do doar o sangue, você está realmente revelando o seu amor para com Deus. Está revelando a sua fidelidade, o seu amor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, porque você está pondo em prática o amor ao próximo. Você está cuidando do outro, você está cooperando para que o outro esteja bem, para que o outro realmente se restabeleça diante de uma enfermidade, diante de um problema. Tá bom? Não há nenhum texto na Bíblia que fale sobre transfusão de sangue. Fala sim as proibições de comer sangue de animais, mas não de doar o sangue para repor o sangue daqueles que necessitam, para que eles sobrevivam, para que eles possam viver, para que eles possam... Deus deu a capacidade, através da ciência, a capacidade do homem, através da ciência, de poder ajudar a vida. Isso é por pura misericórdia, é profecia, tem se cumprido, e hoje, através de todos esses recursos, nós podemos ajudar o próximo, tá bom? Quero agradecer a sua presença, Quero dizer a você que está me assistindo esse vídeo pela primeira vez, entre no nosso canal, se inscreva e continue assistindo os nossos vídeos, porque o nosso desejo é que você seja ricamente edificado, o nosso desejo é que você seja realmente, grandemente edificado para o louvor e a glória do nome de Jesus. Eu agradeço a sua presença, que Deus continue nos abençoando e vamos juntos, orando e glorificando o nome do Senhor para sempre. Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite.